Tá entrando aqui comigo. Olá, que bom te ver, ainda que por aqui. Ei, Julia, muito Tudo prazer te ver bem? também. Muito feliz por essa oportunidade maravilhosa da gente compartilhar um pouco mais sobre aquilo que é valioso para nós, né? Sim, muito feliz de você ter aceitado o convite, muito obrigada. Vou me Maravilhoso. apresentar para quem não me conhece, está vindo pelo seu e você se apresenta também. Ei, Bruna, Renata, Simone. Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Júlia Duarte, sou instrutora de Mindfulness e hoje eu convidei meu amigo Mirro. Se apresenta para gente. Então, eu. O que eu sou, né? Eu sou muita coisa, mas ao mesmo tempo, hoje eu só tenho um papel de compartilhar com vocês um pouco sobre sexualidade. Então, eu sou terapeuta corporal, eu faço massagem por muito tempo, muitos anos já, e tenho estudado sexualidade e consciência por vários anos, com muito prazer, muita paixão, muita dedicação. Então, eu estou muito interessado nesse tema e eu acho esse tema é muito importante para o dia de hoje, né? E eu busco compartilhar o melhor que eu tenho da minha experiência. Espero que vocês vão gostar e vocês vão achar as coisas valiosas para vocês. Uhum. Muito bom, é um tema muito bonito, né? Um tema muito necessário para todos nós, assim, individualmente, como casal. E um tema que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de falar sobre ele, né? Você trabalha com isso especialmente, então você fala muito, mas na sociedade em geral é um tabu muito grande, né? Então é bacana a gente estar trazendo esse tema aqui hoje, poder conversar sobre isso. E bom, vamos começar então? Podemos Vamos? começar? A gente separou a live em tópicos, o Mirro escolheu tópicos muito bacanas para gente. E a gente vai começar falando sobre essa situação que a gente está vivendo, né, que é a pandemia, e como que esse desafio é também uma oportunidade para nós, como indivíduos e como casais, em relação à sexualidade e afeto, e a importância de cultivar mindfulness nas nossas relações nesses tempos de pandemia. Muito bem. De verdade, eu acho que muitos de nós estão vivendo um grande desafio. Um desafio tão grande que a gente nem imaginava que a gente iria encontrar. Tudo que está surgindo, né, no nível coletivo e no nível individual, em casa também. Eu posso dizer da minha própria experiência que tem momentos em casa que realmente é um grande desafio, né? E graças a alguns conhecimentos, algumas práticas e hábitos que eu desenvolvi no passado, eu acho isso salvou minha vida em vários momentos. E também a minha relação, porque eu sinto que muitas pessoas, né, vivendo em casa com família, com parceiro, parceira, ou com seus filhos, ou seus pais, ou sozinhos, estão encontrando eh, muitas sombras, né, encarando dificuldades internas e externas, grandes incertezas, né? Eu acho que tantas pessoas estão vivendo tanta incerteza, né? Isso gera uma ansiedade, gera ah, uma inquietação e medo também, tristeza, angústia, muitos sentimentos muito difíceis, né? E eu sinto que isso também afeta a nossa relação íntima e também a nossa relação com nós mesmos, com o nosso corpo, com nossa sexualidade. O que todos nós buscamos, isso é a minha hipótese aqui. Se alguém aqui não concorda, pode escrever, mas eu acho que todos nós buscamos afeto, né? E buscamos intimidade verdadeira, buscamos liberdade.
E eu escolhi essas duas palavras, intimidade e liberdade, porque eles descrevem um paradoxo, assim. Parece que às vezes quando a gente tem uma intimidade não temos liberdade, ou quando a gente tem muito liberdade, às vezes falta intimidade, né? Mas na minha visão, a gente pode vivenciar as duas coisas juntos. Né? Só que vamos entender um pouco melhor, assim, as pessoas que estão solteiras, qual que são os desafios delas? E as pessoas que estão em casal, qual que são os desafios nessa situação? São os desafios um pouco Imagino quem tá diferentes. solteiro deve estar muita solidão, né? Pode ser, São os eu opostos. E escuto. quem tá junto tá muito junto, né? É o oposto também, tá sentindo necessidade dessa solitude, assim, né? Porque antes você via a pessoa às vezes. Eu moro junto, por Isso. exemplo. Agora Aham. você vê a pessoa de manhã, de tarde, de noite, né? Muito convívio, né? São dois opostos. Pode ser muito intenso, exatamente. E aí você chega um momento que pode ser que você cansa da pessoa, você quer ver uma outra cara, né? Ou se você tá sozinho, você quer, né, sente essa carência. Eu preciso de alguém, eu preciso de abraçar alguém, eu preciso de alguém do meu lado para poder conversar, não só na tela, mas também ao vivo, presencial. E Sim. realmente, assim, os desafios são diferentes, ah, mas, assim, são intensos, né? Para os dois lados, para as pessoas que estão em casal e para as pessoas que estão solteiros. E alguns buscam mais intimidade, outros buscam mais liberdade. E a notícia boa aqui, nesse todo caos, né? Interno e externo, é que temos uma âncora. E a âncora, que eu sempre gosto de falar muito sobre isso, a principal âncora é o momento presente. E neste momento presente, mesmo com todas as incertezas e dificuldades emocionais, podemos encontrar uma calma. E nessa calma, a gente pode encontrar aquilo que a gente está precisando. Né? Podemos encontrar essa liberdade, esse espaço interno que te dá uma oportunidade de você respirar um pouquinho. E também você pode encontrar essa intimidade, mesmo não tendo alguma pessoa ao seu lado, você pode encontrar essa intimidade dentro de você. Porque a verdade é que nós somos conectados o tempo todo com tudo, né? Isso é a verdade. Só que nosso modo natural, nosso modo habitual é da gente se sentir separado, porque a gente vive muito na mente. E quando voltamos a atenção para o momento presente, e que aí podemos começar a perceber com uma clareza maior que de fato a gente não é separado, que de fato a gente pode se sentir conectado com a natureza, ou com até com a casa, com o espaço onde a gente está, ou com a pessoa que a gente está conversando online, ou com nós mesmos, com o nosso corpo, né? E também para os casais, para as pessoas que sentem até sufoco, ou conflitos ou intensos no dia a dia, se os dois entram em contato consigo mesmo e com o momento presente, existe esse espaço, esse respiro, e eu posso encontrar essa liberdade dentro de mim. E essa combinação da liberdade e intimidade que você pode encontrar no momento presente, eu chamo de amor. É uma palavra até né, muito carregada, mas eu acho que intimidade e liberdade junto descrevem essa qualidade do amor verdadeiro que podemos encontrar nesse momento presente. E aí que entra o mindfulness, porque o mindfulness é esse estado de consciência plena. E pelas práticas de mindfulness podemos encontrar essa calma, essa plenitude dentro de nós. E quando você está pleno é muito mais fácil se relacionar. Né? E aí entra a sexualidade, porque é uma sexualidade mais plena, mais consciente, vem a partir desse lugar, desse estado mais conectado.
né? Todos buscamos pela conexão e através da sexualidade é uma ótima oportunidade para encontrar esse lugar. E eu me sinto muito sortudo, vamos dizer assim, porque eu estou aqui em quarentena já há mais do que 2 meses com minha amada Yasmin, minha companheira, e a gente está vivendo uma descoberta e jornada muito rica, muito linda. Não sempre é fácil, acho que não tem como dizer que é sempre fluido e leve, mas a maioria do tempo é, porque a gente está bem dedicado a esse processo de autoconhecimento, praticamos todo dia, meditamos todo dia, e essa conexão tá cheia de aprendizagem, cheia de realização, vamos dizer assim. Então, é isso. É, que lindo que você falou. O tanto que a gente, dessa humanidade compartilhada, né? Achei isso muito bonito quando a gente percebe que a gente não está sozinho, né? Nós não somos sozinhos e às vezes a gente estando sozinho através do Mindfulness, a gente se conecta com essa humanidade, né? De que a gente não está sozinho. Isso é muito bonito. Sim, nunca. É, Nunca somos isolados. Só quando a gente acha que temos essa experiência, né? e a Mas eu, sexualidade, como você falou, é uma ferramenta muito grande de autoconhecimento, né? Eu fui buscar terapias de tantra, de sexualidade como ferramenta de autoconhecimento. E vamos passar para o segundo tópico, então? Vamos lá. Antes de tentar imaginar o que é possível, vamos primeiro entender o momento atual. O que é a sexualidade de hoje, baseado nos automatismos e condicionamentos limitantes e como ela nos afeta? Quais são os obstáculos que nós enfrentamos para viver uma sexualidade mais plena e mais satisfatória? pois é, uma boa pergunta, né? E eu poderia fazer 1 hora só desse tema. Então, pode parecer meio pesado, né? Porque quando a gente fala de sexualidade, primeiro, esse é um tema muito tabu na nossa sociedade, não é? E falar dessa forma mais lúcida, mais conectada, a partir de uma perspectiva mais espiritual, ou, né, de autoconhecimento, é uma coisa meio rara, eu acho assim. E graças a Deus hoje em dia temos mais Até acesso a você isso. que trabalha com isso acha isso raro, né? Sim, não é Imagina para o raro. resto da sociedade. As pessoas ainda falam de uma forma assim, tipo, brincando, né? Sempre que fala de sexualidade, tem uma piadinha. E a gente fica sem Sim, graça, né? Como se não fosse uma coisa natural. existe um pouco de nervosismo ainda, ou a gente tenta fugir um pouquinho assim do tema. Mas assim, eu vou tentar trazer algumas reflexões que eu acho que pode ser válidos. Eu vou tentar descrever um pouco o modelo da sexualidade de hoje para muitas pessoas, né? E não estou falando que vocês que estão escutando têm tudo isso, mas talvez vocês podem pensar em alguns amigos ou pessoas que vocês conhecem ou na sua própria vida, no seu passado, que você também passou por isso ou você tem essas influências, né, no nosso condicionamento cultural. Ninguém é isento de sofrer esses influências culturais, né, mal educação em relação à sexualidade e limitações que isso carrega também. Então, a gente vive numa cultura meio esquizofrênica em relação à sexualidade, né, aqui no Brasil, eu acho. Porque, por um lado, a sexualidade é muito reprimida, ainda até hoje, pelas religiões, né? Não todas, mas várias. E existe uma culpa, uma vergonha em relação a esse tema, né? E muito, assim, podar as pessoas em relação a isso. Por outro lado, a gente vive num sistema capitalista muito voltado a consumismo, vender para você essas ideias e produtos, etc., que a sexualidade virou um cômodo. Então, você, você cria até quase um vício em relação a isso, né? Uma perversão em relação a isso. Então, não uma relação saudável, né? Não é uma relação consciente.
Então, o que que define uma sexualidade inconsciente? Eu chamo de inconsciente ou desconectada. É meio que o oposto do mindfulness, é o oposto do Tantra. O oposto daquilo que eu acho que traz essa intimidade, liberdade e amor que a gente está buscando. Então, no primeiro lugar, uma sexualidade inconsciente é uma sexualidade que eu chamo de junk. Você sabe comida junk, né? Fast food. Então, Uhum. primeiro fast sex. É tipo uma coisa rápida, direta que você quer para satisfazer algumas necessidades, extravasar alguma tensão que tá aí. Vocês falam no sexo convencional também, né? Sexo convencional, Que tem é várias justamente coisas. esse fast food. Exatamente. E esse sexo, né, sexualidade performática é muito focada nas aparências, é muito focada nas imagens, né? O que parece é muito mais importante do que daquilo que eu estou experienciando, o outro está experienciando. Também é muito voltado a um objetivo. Então, vamos lá, tem preliminares para a gente chegar nesse lugar que a gente chama de clímax. Né? É muito voltado a esse futuro, a esse momento clímax, que aí chega lá, aí a gente vai finalizando, porque chegamos nesse patamar. Então, você esquece nesse processo de curtir a jornada, né? E isso é o oposto do mindfulness, porque o processo de mindfulness é de você prestar atenção momento a momento, ok? Então, sexualidade performática. Outro aspecto da sexualidade inconsciente é uma sexualidade, como que se chama o nome? É uma sexualidade egóica, né? Uma sexualidade que é baseada num senso de separação, num senso de limitação. Eu chamo de uma sexualidade escassa, porque você sente que você precisa do outro para se satisfazer, né? Você não é completo em si, então eu preciso de você para você me dar prazer. Eu preciso de eu preciso de oferecer prazer para você porque você não é suficiente, você não consegue ser feliz com você mesmo. Isso é uma ilusão, né? Como a gente falou mais cedo, essa ideia de eu separado de você, na verdade, tudo é conectado com tudo, né? E quando a gente está identificado com nossa autoimagem, nosso ego, a gente acha que eu preciso de você para você me fazer feliz. Esse padrão, né? Muito forte. Quando você parte a partir desse lugar, você não vai encontrar essa satisfação profunda, né? Você vai a partir de uma carência. No terceiro lugar, uma sexualidade inconsciente é uma sexualidade automática. No mindfulness a gente fala muito de é, modo piloto automático, né? Aqueles padrões habituados, condicionados, que você não presta um pouco de atenção o suficiente para você manter aquilo, né? E você Mas pode você levar não. isso para tudo, né? Até para o sexo, de estar ali fazendo de uma forma automática, sua cabeça não está ali, né? Tá pensando em outras coisas. Tá ali de Sim, corpo, mas não tá ali de mente, né? totalmente, muito voltado às fantasias, né? Muito, tipo, fazendo uma coisa, fazendo ah, um toque no outro, trocando, fazendo amor, ou mesmo quando você está consigo mesmo, né? Se tocando, autoprazer ou masturbação, que a gente chama. Aí você está nesse automatismo, nessa mesma coisa, sempre, repetitiva, rápida, é, meio sem graça, não tem novidade aqui. Tem. Especificamente para as pessoas que estão numa relação mais tempo, né? Ok, primeiros meses, primeiro um ano, 2 anos máximo, tá bom, existe uma novidade. Mas depois de um tempinho, você vai entrar nesses caminhos já percorridos, se repetindo, mesma coisa, sabendo já como oferecer prazer para o seu parceiro, parceira, e aí vai fazendo as mesmas coisas. Isso cansa, isso tira a tesão, né? Tira esse interesse.
pelo ato, tira a criatividade. Sim. Então, contraponto, a gente precisa, né, pensar como que eu posso, então, trazer uma criatividade, uma nova coisa, uma presença maior. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso, né? Algumas possibilidades de como que a gente pode virar a chave para sair desse automatismo. E no, Bom, assim, um ponto também muito importante que eu acho essencial para uma sexualidade ah, que hoje a gente vive limitada é que a gente não, assim, muitas pessoas não comunicam direto sobre isso, né? É tanto tabu, tanta repressão e tanto mau entendimento que a gente não é sincero com nós mesmos, com os outros. A gente talvez até tem desejos ou fantasias, mas não compartilhamos porque talvez sentimos uma culpa, uma vergonha, um medo de ser julgado. Então, falta essa integridade, falta essa transparência entre as pessoas e tem muito medo, né, de se colocar num lugar vulnerável. E a gente vive ainda numa sociedade muito patriarcal, muito machista. Então, especificamente as mulheres têm muita dificuldade de assumir os seus desejos, né? De expressar aquilo que é importante para elas se sentir satisfeitas também. Então, são esses pontos mais ou menos é, né, estão tocando um pouco esse assunto de o que sexualidade inconsciente. E para vocês, talvez, que estão escutando, eu, né, fico curioso se vocês estão ressoando com isso e se vocês encontram alguns desses padrões que eu estou falando na sua relação, ou nas suas amizades, ou, né, eu acho que todos nós podemos, de alguma forma, encontrar um pouquinho desses pontos, assim. e eu acho que até dentro de nós também nós temos fases, né? Fases que a gente vai estar com esses padrões inconscientes, automáticos, e momentos Sim, mesmo, porque é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? O piloto automático é muito fácil de entrar nele. A gente tem que cuidar para a gente poder sair. Você vai falar disso mais para frente, né? O simples fato da gente às vezes fazer uma prática antes de dessa sexualidade já muda muito, né? Principalmente se é uma prática com casal, assim, uma prática simples de meditação, de fazer uma prática junto de mindfulness, ou então fazer uma prática de olhar, né, antes de compartilhar isso, já ajuda muito a sair desse piloto automático, né? sim, para quem tem esse interesse de aprofundar na conexão, existem muitas possibilidades, né? E como você falou, é, esse cultivo de consciência plena não é válido só durante a troca, mas também antes, depois. E o que você faz no dia a dia é muito importante, porque a sexualidade não se restringe só ao sexo, né? Sexualidade é uma coisa mais ampla, que eu sinto que muitas pessoas não entendem, né? E eu também não entendia. Eu acho que tô começando a entender melhor. Então, sexualidade para mim é essa energia vital que se expressa de várias formas, e uma delas é sexo, né? Mas a gente não precisa de outro também, outra pessoa, para a gente se sentir sexualmente pleno, sexualmente satisfeito. Nós podemos fazer isso com nós mesmos. E até expressão criativa é uma forma dessa expressão, é, né, de nossa energia sexual. De alguma forma sublimada, mas pode ser bem sensorial, bem sensual também. Então, tem infinitas formas da gente se conectar. E quando mais consciente a gente está, mais a gente pode acessar esse potencial infinito dessa energia tão potente, né? Que lindo. E, bom, quais são as alternativas? Quais são os princípios fundamentais para uma conexão sexual plena e satisfatória? O que é uma sexualidade consciente baseada no mindfulness? Eu acho que
Julia, não sei, você perdi um pouco da pergunta, talvez seja bom você repetir. Não sei se todo Posso, mundo claro. conseguiu, escutar. Quais são as alternativas? Quais são os princípios fundamentais para uma conexão sexual plena e satisfatória? O que é uma sexualidade consciente baseada no mindfulness? Ok. Então, eu queria voltar um pouquinho, antes de te responder, eu queria voltar um pouquinho mais e falar sobre, antes de pensar em sexualidade plena e consciente, talvez entender um pouco dos obstáculos que impedem da gente vivenciar isso. E obstáculos são tanto externos quanto internos, né? Então, os obstáculos externos são vários, né? Eu anotei alguns, eu gostaria de compartilhar assim. Ah, por exemplo, a gente vive numa cultura profundamente baseada no senso da individualidade, no ego. Então, esse senso de separação está permeando basicamente todas as mídias, toda a educação, todas as instituições. E isso afeta a gente muito, muito fortemente, né? E a sistema, o sistema capitalista também manda essas mensagens o tempo todo, que a gente não é suficiente, que eu preciso de comprar aquilo, preciso de ser diferente, preciso de melhorar o tempo todo. E isso no hábito sexual também. Eu preciso de ser diferente, eu preciso de melhorar a minha performance. Eu não consigo, eu não dou conta. Eu preciso de alcançar um padrão no corpo. Eu não consigo aceitar o meu corpo porque eu estou vendo todos esses propagandas, né, que mandam as mensagens que eu não sou bonito o suficiente. São várias, na verdade, mensagens que a gente recebe que afirmam esse senso de insuficiência, inadequação, ok? Isso é muito importante. Por outro lado, temos a religião que fala isso é pecado, isso não é bom, você não pode fazer isso ou aquilo, isso é errado, né? E então isso não ajuda também. E outra influência muito forte, cada vez mais, é a pornografia, né? A indústria pornográfica, que na verdade ele representa muito bem essa sexualidade inconsciente, né? Simplesmente voltado pela performance e aparência. E ele gera esse padrão de beleza surreal. E, enfim, a gente cria algumas expectativas que são garantia para a frustração, não é? É É o claro que combo, né? a indústria pornográfica estão evoluindo e A dentro culpa disso, também, né? Você falou da religião, acho que da religião vem a culpa também, sim, né? Que é uma limitação. culpa, vergonha. Quando eu estou falando da religião, da pornografia ou do capitalismo, não estou falando de que eu sou contra isso. Mas eu não sou contra de nada, na verdade, mas eu quero reconhecer que Mia é existe. fofa, Mia é a melhor pessoa, não é mesmo? Eu quero só falar que existe essas influências e que não é tudo ruim, mas assim, né? A gente precisa reconhecer que existem essas influências externas. Por outro lado, existem obstáculos internos, que são mais potentes ainda. Alguns deles são ansiedade. Quantas pessoas que sofrem disfunção sexual pela ansiedade e depressão? Não tem nada errado biologicamente, fisiologicamente, desculpa. É, Fisiologicamente. isso mesmo. Não tem nada errado, né, com muitas pessoas, mas o fato que eles estão vivendo ansiosos ou deprimidos, isso cria realmente muitas dificuldades na sexualidade, Isso né, muita drena a nossa energia frustração. sexual também, né? Tanto ansiedade quanto estresse. Uma cabeça que não tem Sim. tempo para nada, né? Como que vai ter tempo para a sexualidade ainda, né? E mesmo quando chegar, né, nesse tempo, quando encontrar esse tempo, a cabeça é tão agitada que você nem consegue olhar para o seu parceiro, parceira, nem consegue sentir o teu corpo, né?
Porque é e não tempo de tem muito qualidade, né? Não é só ter tempo, mas tempo. tempo com calma, com presença, né? E muitas pessoas também têm outro desafio interno, pode ser um cansaço crônico, né? Que é relacionado à ansiedade e depressão, ou algumas traumas do passado, né? Algumas memórias que geram a culpa e vergonha. Então, ou conflitos crônicos que você tem com os seus parceiros, a sua parceira, parceiro. Então, tudo isso pode ser um fator, né, que você precisa talvez olhar alguns desses fatores e ver como neutralizar e ressignificar. E uma das formas, de novo, é cultivo de consciência plena, através de meditação, através de mindfulness e com outras práticas contemplativas ou meditações ativas. Você vai ter que encontrar os seus caminhos, né? Mas são essas práticas que podem te ajudar a superar essas dificuldades internas sem precisar de pílulas e ir para a farmácia, etc., né? Que são soluções não muito sustentáveis ao longo prazo. Tá bom? Vamos respirar. Muita informação, muitas coisas, né? Às vezes parece muito pesado. Nossa, cadê a luz do túnel no final do túnel aqui? Mas a gente vai falar um pouco sobre a luz no túnel, e a luz é muito maior do que a sombra, na verdade. E a gente tem muitas possibilidades de a gente viver uma sexualidade mais plena e uma vida mais conectada, né? Então você perguntou sobre quais são as alternativas, né? O que que a gente pode fazer e qual que é a outra visão alternativa daquilo que a nossa cultura está oferecendo para nós. Então, essa visão eu adquiri através de Tantra, né, do meu estudo do Tantra, do Neo-Tantra, que é o Tantra, o significado do Tantra é, antigo, da Índia, tradicional. Mirra, E acho que é também, interessante explicar o que é o Tantra, que tem gente que talvez nunca tenha tido um contato, que está acompanhando a gente aqui de uma forma assim breve. ok, você está me colocando num desafio aqui. Não, só para quem nunca ouviu falar, às vezes. Tantra, tradicionalmente, ela é uma tradição espiritual, ciência de autoconhecimento e despertar da consciência que começou a partir do século V a VII, lá na Índia. Aí, a partir daí, ela foi assim, tem muitas linhagens de Tantra, vários tipos de Tantra, que inclusive se misturaram com algumas religiões. Algumas, por exemplo, o Tantra se misturou com o budismo. Aí, o budismo tibetano é um budismo tântrico. Aí, quando você olha para as imagens, algumas imagens, né, de deidades, você vê imagens de casal, né, fazendo amor, em todo um contexto espiritual, né? Isso é um simbolismo tântrico. Mas Tantra, hoje em dia, se associa muito à sexualidade em si. Nem o sexo, a gente escuta de sexo tântrico, etc., massagem tântrica. Mas isso são só algumas manifestações do entendimento do que essa tradição é. Essa tradição é muito mais profunda, né? E ela inclui muitos ensinamentos que não têm a ver diretamente com sexualidade. Sexualidade é um aspecto dessa tradição. E não sempre era central. Na verdade, muitas vezes não era. Mas hoje em dia, o Tantra tem essa conexão maior com a sexualidade, porque a nossa cultura está interessada nisso, né, de alguma forma. Mas o que é o central e mais profundo no Tantra é esse convite para a gente despertar para quem nós somos em essência. E eu sinto que isso tem a ver muito com mindfulness, porque mindfulness, no seu origem, que é budismo, também tem a ver com esse estado pleno de consciência que é nosso próprio ser. Então, Tantra e mindfulness, de alguma forma, são unidos no seu propósito, né? Por isso que para mim é tão importante falar dessa conexão, né? E falando disso, né? Então essa é a visão que me inspirou para eu entender a sexualidade
dessa forma, né? Dessa forma mais inclusiva, dessa forma mais sair do condicionamento cultural que eu estou dentro, que todos nós estamos dentro, para ver outras possibilidades. E, na verdade, as possibilidades são infinitas para a gente experienciar a nossa sexualidade como um portal para autoconhecimento e também uma expressão da nossa essência, daquilo que nós somos. Então, essas duas possibilidades, a gente usar a sexualidade para se conhecer, para despertar, e também expressar a partir desse autoconhecimento, naturalmente expressar esse amor pela sexualidade. Ok? Então, a gente só... Ok, então eu vou falar um pouquinho sobre qual que são alguns dos princípios que definem, na minha visão, sexualidade consciente, né? Por um lado, antes da gente falar de qualquer técnica, qualquer método, precisamos entender alguns princípios, né? E um princípio básico e muito importante é que a sexualidade consciente ele tem que ter uma base, ele tem que ter uma base sólida. E essa base, para mim, é a base da confiança, a base do não julgamento, a base da aceitação de si mesmo e a aceitação do outro. Porque se é uma relação, né, ou com você mesmo ou com o outro, é baseada no julgamento, é baseada no mentira, né, falta de honestidade, falta de transparência, é muito difícil você pensar numa sexualidade plena. Porque se a base está pobre, você não tem como construir uma casa sólida em cima. Então, a base é a confiança, a base é a integridade, a honestidade, que todos nós precisamos ter essa prioridade, né? E não é sempre fácil. Então, é muito importante da gente buscar essa integridade dentro de nós. De quando a gente fala uma coisa, que isso corresponde com nossas ações e os nossos pensamentos, né? Então, isso é um princípio. Outro princípio é quando a, a nossa sexualidade é baseada na presença e no autoconhecimento, ok? Que no primeiro lugar, a gente não usa a sexualidade só apenas pela busca do prazer momentâneo, busca pelo, vamos dizer, do orgasmo, aquela experiência maravilhosa. Eu não sou contra o orgasmo, eu não sou contra prazer. Eu acho que isso é incluso e faz parte do pacote. Tá tudo certo. Só que isso não é o final. Eu acho que existe uma coisa muito mais profunda, né? Uma oportunidade da gente encontrar um prazer muito mais profundo, muito mais vasto do que simplesmente prazer momentâneo de um clímax, por exemplo, ou um estímulo sensorial. Ok? E esse prazer ele vem desse lugar desse conexão com o momento presente, ok? Quando você se conecta com o momento presente, você pode entrar em contato com essa plenitude que está dentro de você. Essa vasta, eu imagino um vasto oceano de consciência que na verdade é a fonte de todo prazer e todo afeto e toda emoção positiva que a gente pode experienciar. Então, por que se apegar nos fenômenos e não buscar a fonte de tudo isso? Então, a fonte de tudo isso é o nosso próprio ser que pode ser encontrado pelo acessar o momento presente. Então, quando a gente faz amor com nós mesmos ou com o outro, por que não usar essa experiência para aprofundar na nossa experiência direta, sem filtro da fantasia, sem filtro do condicionamento, sem filtro da ideia de que tem que ser dessa forma ou dessa forma, essas expectativas, essas cobranças, essas imaginações, assim, e simplesmente fica curioso. O que está acontecendo aqui? O que eu estou sentindo? Entrar em contato com o corpo, com os sentidos, com a própria consciência, que não é separada da consciência do outro, e entrar em contato com essa intimidade que está
essa conexão profunda que a gente está tendo, né, com a vida. Então isso é autoconhecimento, né? Isso é através de essa abertura e essa dedicação à experiência momento a momento. É uma prática. E ao mesmo tempo é o nosso estado natural. Só que ele não é natural porque a gente está em muito condicionamento. Então precisamos tirar alguns condicionamentos, soltar, para nosso estado natural de conectividade surgir cada vez mais. Faz sentido Sim, até sim, agora? muito bonito também. Hum. Então, outro princípio muito importante é que, ok, na nossa cultura a gente está acostumado de pensar, ok, então como que eu consigo esse estado? Parece bonito, né? Você falou, é muito bonito, parece maravilhoso, eu quero isso. Eu quero esse orgasmo cósmico, sabe? Mas na verdade não é uma receita de bolo, né? Não é através de esforço que a gente consegue isso. Esforço bruto ou ir atrás de um objetivo, né? Isso é um pensamento condicionado, antigo. É através da abertura, através da entrega, através desse interesse, né? Dessa autoinvestigação desse momento, dessa experiência surgindo aqui agora, né? A cada momento. Isso é, como eu falei, isso é natural para nós. E o que a gente precisa fazer é escutar essa inteligência natural que está em nós, está no meu corpo. A energia vital, que é a energia sexual, ela tem a sua própria inteligência. E o que somos acostumados é de controlar pela aqui, né? O toque lá em cima, a mente racional. Só que o que precisamos aprender cada vez mais é deixar essa inteligência que vem do nossos genitais, do nosso coração, do nosso corpo emocional, guiar o processo. Ok? Isso é muito mais interessante. Ok? E, e é isso, assim, uma expressão criativa, uma expressão livre para a gente poder soltar essas amarras condicionadas e descobrir mais do potencial da sexualidade. Ok? Eu tô consciente do tempo, a gente tem mais ou menos até 10 e 10, né? Só para saber. 10 e 7, que tem 1 hora certinho. Ok. O próximo é dicas práticas e atitudes que podem ajudar a cultivar uma sexualidade consciente. Aí, primeiro para os solteiros. Hum. Então, sim, eu quero oferecer algumas dicas práticas para solteiros e para casais. É, assim, fora da expressão erótica e da prática erótica em si, claro que é muito importante da gente cuidar do corpo físico, se alimentar bem, praticar uma alimentação, praticar exercício físico, ok? Cuidar da mente, praticar meditação, prática de mindfulness ou algumas outras formas de prática corporal, yoga, qigong, tai chi, né? Cada um vai ter as suas práticas, mas alguma prática que te ajuda você a ancorar a sua atenção no momento presente. E uma prática que eu posso sugerir para você fazer com você mesmo é você se conectar, você criar um espaço seguro no qual você pode explorar, né, o campo de sensações e experiências sensoriais no seu corpo, sem uma agenda, sem uma ideia de que eu estou me masturbando. Não, é uma autocarícia consciente, que nem precisa incluir o toque genital. Você pode fazer uma exploração com você O que toque não precisa, afetuoso, assim. não precisa chegar nesse lugar, mas se chegar, tudo bem também. Mas não tem um objetivo. O que é interessante é de você criar um espaço seguro, sagrado, um ambiente no qual você sinta muito à vontade, pode decorar, colocar incenso, vela,
Enfim, cria esse espaço, cria esse tempo para você explorar o seu corpo inteiro, né? Esse toque, respira mais profundamente, solta som, deixa a sua energia te guiar. Então, e você não precisa se preocupar com chegar em algum lugar, como eu falei, né? Eu chegar no clímax. Especificamente para os homens, eu gostaria de recomendar experimentar manter a sua energia vital dentro, né? Não chegar à ejaculação, pelo menos uma vez, e não usar pornografia, não usar fantasia, voltar a atenção para o corpo, para o estímulo. Isso pode ser bem difícil, mas eu estou colocando esse desafio porque pode ser uma transformação muito profunda, né, no seu padrão erótico sexual. Que isso acaba limitando também, né, Mi? Já pensar que é só isso, que na verdade vai muito além. E para os Sim. casais, como podemos praticar e aprofundar no mindfulness através da nossa expressão erótica, através dos sentidos na troca afetivo-sexual? Dicas para casais. Então, para casais, então, em primeiro lugar, cuida da base, né? Cria essa confiança. Isso significa que no dia a dia, pratica essa escuta plena, escuta com carinho, não julgar, julgar menos, aceitar o outro, aceitar a si mesmo, tendo essa compaixão pelos erros do outro, pelos seus próprios erros. Tem essa atitude de amorosidade, porque quando mais amoroso você está na sua relação, mais chance de alguma, né, de sua sexualidade também florescer. Sem isso é muito difícil. Então você tem que cuidar dessa base. E praticar consciência plena, cultivar a consciência plena é totalmente, também faz parte dessa base. Porque sem consciência plena você não consegue escutar, nem se aceitar, nem não julgar. Então precisamos disso, né? Então, e no segundo lugar, seja criativo, vamos sair dos mesmices, né? Vamos sair desses lugares automáticos. Não só na sexual, não só na cama, mas fora da cama também. Inclusive, especificamente quando a gente está na pandemia, a gente entra num padrão repetitivo. Então, tira um dia sem celular, sem rede social, faça uma coisa diferente. Você pode descobrir infinitas possibilidades de como você pode passar um dia com seu parceiro, sua parceira, e volta para a simplicidade também, né? Lê um livro junto, caminha junto, lá na natureza, faça uma coisa que não envolve esses padrões repetitivos, normalmente, que você tem no dia a dia. E uma prática que eu gosto muito e que eu faço com minha amada Yasmin, assim, regularmente, que eu quero recomendar para vocês. É uma prática para casal, que você cria esse espaço de descoberta, de brincar. Também um espaço, tira pelo menos uns 2 horas, pode ser mais, pode ser 3, 4 horas, se você pode encontrar esse tempo. E cria esse espaço para nada mais do que brincar, explorar, sensorialmente, eroticamente. Esquece de objetivos. Esquece de agenda. Ah, não, tem que fazer sexo. Ah, não, tem que chegar ao orgasmo. Ah, não, tem que qualquer coisa, tem que nada, ok? Então esquece desses condicionamentos todos, expectativas todos, e brinque, e explora, e entra sem saber, sabe? Tem muito poder nesse lugar de não saber. E seja curioso. Então você pode explorar vários tipos de toque, você pode colocar uma música, dançar, né? Vocês podem fazer As isso. músicas de tanto também, né? Você acha várias playlists, né, no Spotify. Sim, né? Movimenta o corpo, brinca, toque, né? Brinca com velocidade, faça uma coisa mais lenta, porque normalmente a gente é muito rápido, né? Muito ansioso, muito rápido. Então faz uma coisa mais lenta, mais sutil,
né? Brinca com vários tipos de pressão, é, e explora sem tentar agradar o outro sempre. Não se preocupa sempre com o outro, às vezes volta a atenção para o seu próprio prazer e comunica, conversa. Eu gosto disso, vamos fazer isso. E uma prática que eu gosto muito dentro desse espaço é de tirar um momento só para receber ou só para oferecer. Então, é muito valioso você poder só receber. Você sabe, nos próximos 15 minutos eu posso só receber. Eu gosto de uma pergunta muito assim que eu utilizo. Como você gostaria de ser tocado ou tocada nos próximos 15, 20 minutos? E a pessoa pode responder: ah, eu quero uma massagem tal. Ou eu quero um abraço tal. Ou eu quero olhar nos seus olhos. Ou qualquer coisa assim que envolve essa troca profunda, né? Que você gostaria, assume os seus desejos, comunica os seus desejos. Isso é muito raro, essa oportunidade. E depois troca, se coloca nesse lugar de só servir e observa como que é só oferecer, sem expectativa. É só me colocar nesse lugar de serviço. E isso é uma ótima oportunidade para praticar mindfulness, né? Nesse lugar de colocar atenção nas sensações, no corpo, na respiração. Então, esse tipo de prática eu recomendo muito, mas por isso você realmente precisa tirar um tempo e tirar a pressão, tirar essa pressa. E aí você vai poder aproveitar e criar uma regularidade nessa prática, né? Para você ter os resultados, porque você vai aprofundar cada vez mais, cada vez mais. Ok? Certo. E por fim, né, quais são algumas implicações de viver uma sexualidade consciente para a sociedade e para o mundo? Hum. Então, para mim, eu acho que é muito, muito. Pode fazer uma grande diferença para nossas vidas, mas também para nossa sociedade, quando mais pessoas vivem uma sexualidade mais plena, mais conectada, mais satisfatória. Porque isso significa que não só a sexualidade vai ser mais plena, mas a pessoa vai ser mais feliz, mais contente, mais conectado e mais criativo e mais empoderado e mais menos carente. Isso vai criar várias repercussões a partir desse estado que a gente vai cultivando. Né? A gente vai ser mais carinhoso com os outros, com a natureza, vamos cuidar mais. Porque quando você se sente conectado com a vida em você, você vai se sente conectado com a terra, com a natureza, com a sociedade. Você é menos violento, menos frustrado. Quantas guerras que as pessoas criam por causa da frustração? Quantas destruição Quantos que acontece? traumas, né, estão reprimidos dentro? E a Quanta dor. sexualidade é uma forma de transcender, né? Quando ela é exercida dessa forma consciente, você consegue transcender muita coisa, né? Sim, e ao mesmo tempo é o ato de vulnerabilidade. A gente ama sexo e sexualidade porque a gente se coloca nesse lugar totalmente vulnerável. E especificamente quando é consciente. Você realmente se coloca numa entrega profunda que todos nós precisamos. Então, é muito inspirador pensar no potencial que a gente pode alcançar. E o potencial mais profundo da sexualidade é a gente despertar. É despertar da consciência, despertar para quem nós somos, despertar para a unicidade que a gente é. Isso é o propósito do Tantra, do budismo e do mindfulness, também na minha visão. Então é muito inspirador. Eu sinto, espero que vocês vão de alguma forma se conectar um pouquinho com essas ideias e colocar na prática. Porque é interessante da gente conversar sobre isso, mas é tão lindo quando a gente pode realmente colocar algumas dessas coisas na prática. Então, Que é se tudo você isso é pode. muito vivencial, né? Não tem como ser teórico. Se você quer sentir, você tem que colocar na prática. Então, se eu posso realmente recomendar de você lembrar de uma coisa e levar para casa é de criar espaços, espaços de brincar, espaços de criar,
espaços de explorar e colocar os condicionamentos de lado e expectativas e vir com um coração aberto e com muito carinho, com muito amor. E você vai ver que mágica acontece. Que linda mesmo. Muita gratidão pelas palavras, pela sabedoria que você compartilhou aqui com a gente. E sempre de forma tão amorosa, né? Que é uma característica muito peculiar sua, de ser uma pessoa muito querida, muito amorosa. E divulga o seu trabalho aqui, fala para as pessoas como que elas entram em contato para conhecer mais do seu trabalho, que é maravilhoso, inclusive recomendo muito. Claro, gratidão, Júlia. Então, é muito lindo, né, compartilhar tudo isso com vocês. Se vocês querem entrar em contato, entrem no meu Instagram. A gente está tendo um projeto, eu e Yasmin, minha companheira, estamos tocando um projeto com muito prazer e paixão, que se chama Despertar na Prática. Inclusive, a gente está criando uma jornada online para casais, que em breve vamos lançar essa divulgação. Então, se você tem interesse de saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais, inclusive nas práticas, pode me procurar pelo Instagram e eu posso salvar o seu contato, a gente pode se falando, ok? E super agradeço, né? E super recomendo também o trabalho da Júlia, porque ela faz tudo com o coração inteiro, completo, então sinto muita confiança e muita admiração por essa parceria, esse trabalho também seu, Júlia. Então, Que celebro essa conversa aqui, celebro vocês e que vocês realmente sentem muita plenitude na sexualidade e na vida de vocês. E muito mindfulness, muita atenção e consciência plena. muito bom, gratidão. Bacana quem está acompanhando a gente aqui, obrigada. A gente vai tentar salvar a live aqui, eu acredito que vai ficar salva. E é Gratidão, isso, né? querida. Quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente encerrar, amigo? Não é só agradecimentos mesmo. Maravilhoso. Que foi muito gostoso, né? Por aqui foi muito gostoso. Espero que por aí também. Hum, sim, com certeza. Eu estou sentindo muito feliz. Pessoal aqui, muita gente agradecendo. Quero saber dessa jornada que você falou aí para casais, depois você manda pra Sim, gente. é, vamos. Sim, essa jornada vai ser uma jornada muito. A Qual minha sua nacionalidade nacionalidade? é Bulgária. Mas na verdade hoje em dia eu me sinto que eu sou do mundo, né? Do O mundo português inteiro. dele é muito bom, né? Se alguém tiver alguma pergunta aqui nesse finalzinho também, gente, então falta um minutinho para acabar. Se alguém quiser saber mais alguma coisa. Eu tô vendo alguns amigos aqui, a Simone, tem o Thiago que passou, queridos. Muito bom ver vocês. É, Simone, Léo também passou aqui, Renata. Cheguei atrasado, mas já conheço a leveza do moço. sim, que lindo. É isso, vai acabar o tempo agora, então muita gratidão por ter aceitado o convite. E é isso, um Gratidão, caminho de Júlia. consciência plena para todos nós, né? Sempre nessa busca. Arro. Boa noite. Boa noite, querida. Tchau.